Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas. A live do nosso querido Celeiro de Luz, nosso centro espírita, Nair Montes de Castro. Que Jesus nos abençoe e que possamos, mais uma noite, estarmos reunidos em nome dele, do nosso querido mestre amado, o Senhor da vida. Que a paz de Deus esteja em nossos lares e que possamos iniciar sob a proteção do alto. Espero que todos estejam muito bem, porque hoje vamos começar o capítulo 3º do livro Nosso Lar, porque às vezes tem sempre alguém que está caindo de paraquedas, não sabe direito do que se trata a live de quartas. Estamos, nesse momento, fazendo a leitura em conjunto do livro Nosso Lar, livro psicografado por Chico Xavier, ditado pelo espírito André Luiz. Há poucas semanas terminamos o livro A Caminho da Luz, também psicografado por Chico Xavier, mas desta vez ditado pelo espírito Emmanuel. E agora iniciamos esse novo projeto para dar uma pequena mergulhada no plano espiritual e tentarmos entender algumas questões que muitas vezes ficam no ar, né? Quantas vezes a gente lê o livro e não percebe alguns detalhes. Eu acho que quando estamos todos juntos, e ainda mais com essa interação no nosso chat, no nosso bate-papo, alguns detalhes vão sempre surgir, porque vão aparecer perguntas, comentários, e isso vai fazer com que tenhamos um pouco mais de atenção a esse livro que é tão especial para todos nós espíritas. Vou dar aquela olhadinha para ver quem já está aqui conosco e dar uma boa noite para cada um. Albertinho, tudo bom, Albertinho? Muito boa noite para você, meu amigo. Marisa, semana que vem sou eu, Marisa. Segunda-feira estamos lá na nossa reunião de sempre, no nosso celeiro de luz, hein? Socorro, muito boa noite. Espero que o seu Carlos e você estejam muito bem. Vocês moram no meu coração. Neia Viana, boa noite. Tudo bom? Bárbara Carvalho, boa noite, Bárbara. Elizabeth Marques, boa noite. Silvia, minha amiga Silvia, boa noite. Quando eu der uma desenrolada aqui no trabalho, que eu estou bastante atarefado, eu vou começar a organizar e fazer os convites para a gente dividir esse espaço aqui de leitura, tá? Porque eu acho que quanto mais pessoas participarem aqui, melhor fica, mais oxigenado fica o nosso ambiente. É importante ter outras visões de outras pessoas da casa espírita para a gente estar sempre com um pensamento plural em relação às interpretações. Maria Terezinha, boa noite. Manda um beijo para o seu neto. Patrícia Valente, boa noite, Patrícia. Espero que você esteja bem com a sua família. Aninha, boa noite, Aninha. Saudade de você. Às vezes pula aqui, eu perco. Eliane, boa noite. Tudo bom? Ritinha, boa noite, Ritinha. Como é que você está? Espero que você esteja muito bem. Sérgio, tudo bom? Quero ver você lá segunda-feira, hein, Sérgio? Leva o Bernardo. Denise Ferraz, tudo bom, Denise? Você estando com a sua filha, manda um beijo para ela, que eu já estou umas 2 quintas-feiras sem poder ir lá na nossa reunião de quinta. Então eu já estou com saudade da Lorraine. Bem, depois eu olho mais, que vão aparecendo mais pessoas e a gente volta para dar boa noite. Vou voltar aqui para minha tela. E hoje, no nosso capítulo 3º do livro Nosso Lar, vamos falar sobre a oração coletiva, que é um tema extremamente importante. E, na verdade, esse assunto, oração coletiva, me lembra que essa live de quartas iniciou justamente por isso. Não sei se vocês recordam, estávamos na pandemia e houve uma comunicação onde os espíritos sugeriam que arrumássemos um jeito para
que os trabalhadores, os frequentadores da casa, se reunissem, mesmo que à distância, lembrando que estávamos todos separados, distanciados, né? Fisicamente falando, e eles sugeriram que dessemos um jeito para fazermos orações coletivas, o que seria muito bom para todos nós. Aí a gente vê a importância desse capítulo e a importância desse tema em nossas vidas, que são é aquele momento onde nós sentamos em prece, mas aquela prece acompanhada, né? Onde estamos com outras pessoas reunidos, unindo forças, que na economia, na administração, nós chamamos de sinergia, quando 1 mais 1 não é 2, 1 mais 1 é 3, por exemplo, porque a força de cada um de nós vai somando e acaba extrapolando a matemática. Então é muito importante a gente ter isso em mente, que quando nos reunimos, a minha energia somada à energia, por exemplo, do Alberto, não multiplica por 2 ou soma as duas. Na verdade, é um somatório que extrapola a matemática simples. E por isso que, lógico, os espíritos, sabendo desse poder da oração coletiva, nos sugeriram essa reunião, que no caso é virtual, mas muitas das vezes nos sentimos mais próximos ainda, né? Por mais distante que estejamos, tem gente que às vezes está em Brasília, muitas vezes eu vejo pessoas que estão acompanhando a live fora do Brasil, e de alguma forma as nossas energias estão reunidas, porque no Livro dos Espíritos eles dizem: onde estiver o seu pensamento, você estará. Porque o pensamento vai levar o espírito. Então, se estivermos juntos em pensamento, principalmente juntos com um pensamento nobre, né, com um pensamento elevado, com certeza as nossas forças estarão somadas. E hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre oração coletiva. E oração coletiva citando Jesus. E muitas vezes a gente não consegue compreender, né, que Jesus passou por questões muito parecidas, né? Por mais que a cruz dele seja muito mais pesada do que a nossa, nós não estamos comparando tamanho e peso, dimensão das missões, que a missão de Jesus foi única, ninguém nunca enfrentou uma missão dessa, mas ao mesmo tempo, se analisarmos Jesus, ele estava vestido num corpo de carne, e as dificuldades que ele enfrentou, por serem muito grandes, abalou, de alguma forma, o psicológico deles. E é isso que nós vamos comentar hoje aqui. Trazer um pouquinho Jesus mais ainda para próximo das nossas vidas, porque a gente vai conseguir enxergar essa natureza humana dele. Repetindo, por mais divino seja o Espírito do Cristo, ele se revestiu num corpo de carne. E não podemos desprezar isso. E, de alguma maneira, isso aproximou ainda mais o Mestre da humanidade. Então, o que nós vamos começar a falar para entrarmos no tema de hoje, do terceiro capítulo, que é oração coletiva. Uma vez Jesus estava sentado com Pedro, né, seu apóstolo, né, onde, de alguma forma, ele investia mais ainda responsabilidade, que compreendia que Pedro, anos à frente, ele iria erguer essa igreja, né, que hoje nos acolhe. E eu não estou falando de igreja física, sem nenhum demérito à igreja católica, não é isso, mas é uma igreja muito mais espiritual, né, uma fé que até hoje nos suporta. E ele sabia que Pedro teria essa missão. E conversando com Pedro, Pedro sugere a Jesus que ele fosse se apresentar em Jerusalém. Eu fico sempre imaginando Jesus em Cafarnaum, naquelas cidadezinhas às margens do lago de Genezaré, né, que na verdade é um mar, né, o mar da Galileia. E cidades muito pequenas, com pessoas muito humildes. E Jesus fazia coisas prodigiosas. Desde ressuscitar mortos, curar cegos, expulsar demônios. Era aquele ser iluminado. E todos que eram tocados por essas experiências, né, metafísicas acabavam
percebendo que Jesus era o Messias. E lembrando que os judeus esperavam ardentemente, ansiosamente, pelo Messias prometido das Escrituras. Os profetas diziam que viria esse enviado de Deus que libertaria o povo. Só que para eles a libertação era muito mais uma libertação do jugo romano, do Império Romano, né, que os romanos de alguma forma escravizaram os judeus, e não uma libertação espiritual, uma libertação realmente duradoura e que faz sentido hoje para nós todos. Mas que 2000 anos atrás não era esse sentido que eles esperavam. Eles queriam algo mais físico, né? Mas onde ressuscitasse uma Israel da época dos reis, né? Do rei Salomão, de grande fortuna, de grande glamour, vamos dizer assim. E Pedro chega para Jesus: Jesus, vamos para Jerusalém, Jesus. Você está se apresentando aqui, fazendo esses milagres todos, mas é como se você fosse um grande craque, um Neymar, e estivesse jogando em campos pequenos. A gente tem que jogar na Champions League, lá na Europa, para todo mundo ver você, todo mundo saber que você é o grande craque. E aí Jesus, sabiamente, avisa para Pedro: Pedro, na hora que eu pisar em Jerusalém, eles vão me matar. Não com essas palavras, mas com esse sentido. Na hora que eu pisar em Jerusalém, eu vou padecer todos os sofrimentos. E aí, Pedro, também, de maneira peculiar, diz para Jesus: então nós não vamos nunca a Jerusalém, porque você é muito importante para morrer dessa forma. O que esperaríamos de Jesus como resposta a Pedro nesse momento? Pedro, faz parte da minha missão ir para Jerusalém e no final de tudo perdoar todos aqueles que me agrediram. Eu preciso exemplificar todo esse amor que eu tenho pela humanidade. Além disso, eu preciso deixar essa mensagem para a eternidade. E de alguma forma, essa violência toda que eu vou passar vai marcar tanto os homens que lerem as Escrituras que todos vão se lembrar de mim. A gente esperaria isso, não? Mas não foi isso que Jesus falou para Pedro. Jesus olhou para Pedro e disse assim: afasta-te, Satanás. Por que Jesus fala afasta-te, Satanás? Porque com certeza ele se sentiu tentado em não pisar em Jerusalém. Vou repetir. Jesus, apesar de toda a sua divindade, ele estava num corpo de carne que nos cega, que nos tira a fé, né, que impõe limitações, que diminui as nossas crenças. Então, nesse momento, Jesus mostra assim para todos nós: eu estou sendo tentado por você, Pedro. Porque se eu não pisar em Jerusalém, eu não vou padecer tantos sofrimentos. Vocês estão entendendo que Jesus, por mais seguro que fosse, por mais sábio, mais espiritualizado, a resposta que ele deu demonstrava que Pedro, quando disse para ele: não vamos a Jerusalém, Pedro havia tentado de alguma forma. E aí, a gente vai acelerar um pouquinho algumas passagens no Evangelho. E nós temos Jesus chamando esse mesmo Pedro, chamando João, o evangelista, e o irmão de João, Tiago, conhecido como Tiago Maior, para o Monte Tabor. Ele sobe lá ao monte, com seus 3 apóstolos mais próximos, e vai orar. Toda vez que um grande religioso subir um monte, nos preparemos porque vem algo importante aí. Moisés, quando sobe o monte, ele recebe os 10 mandamentos. Maomé, também, quando se isolou, ele recebeu o Alcorão. Jesus, quando subiu um dos montes, ele trouxe
as bem-aventuranças, nesse momento, ele vai também subir ao monte e vai nos trazer uma mensagem extremamente importante e que está de acordo com o capítulo de hoje do livro Nosso Lar. Ele sobe com esses 3 amigos para uma oração coletiva. Temporalmente falando, Jesus já está quase chegando ao seu final na vida na Terra. E ele, de acordo com essa tentação que falamos de Pedro com ele, quando Pedro o tenta, né? No caso, Jesus nem diz Pedro. Jesus fala, afasta-te, Satanás. Ele diz que Pedro estava dando uma vazão a ideias de Satanás. E nesse momento, ele vai subir com esses 3 amigos ao Monte Tabor para uma oração coletiva. E aparecem 2 novos personagens no momento em que Jesus se transfigura. Porque Jesus, ele se conecta com a divindade de uma maneira tão única e que aqueles que estão ali, esses 3 próximos, o veem de maneira diferente, transfigurado. Não só com uma cor de roupa muito branca, com uma iluminação diferenciada, mas o seu rosto se transfigura também. E aparece Elias, um profeta, e Moisés. E esses 2 conversam com Jesus e Elias explica que estava chegando o grande finale da vida do Mestre na Terra. Então Jesus não foi à toa lá para cima. Muito provavelmente, Jesus estava com aquela angústia no coração e precisando da oração para conseguir coragem, fé, e levou os mais próximos para essa oração em conjunto. Não apenas a oração em conjunto, porque eu não consigo somente enxergar Jesus com necessidades de outras pessoas para se conectar a Deus, mas da presença de amigos dando aquele apoio moral. Ó, estamos aqui contigo, mestre. Nós somos teus irmãos, para o que der e vier. Esse também é o sentido da oração em conjunto. E aí Jesus, ele desce com os seus apóstolos e a gente vai hoje para mais um monte, e dessa vez o Monte das Oliveiras. Judas já tinha saído para trair o mestre e ele sobe com todos os seus apóstolos para o Monte das Oliveiras e recomenda que todos mantivessem o espírito em oração para que a tentação não recaísse em nenhum deles. Oração em conjunto. Vamos lá, todos nós aqui, porque vamos passar por grandes turbulações, por grandes problemas. E Jesus, de alguma maneira, ele se conecta com o Pai, dizendo aquelas palavras que são tão conhecidas, né? Mostrando o seu temor, afasta de mim esse cálice, mas ao mesmo tempo, uma sabedoria que era única, né? Mas que seja feita a sua vontade e não a minha, porque o meu espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nosso corpo físico, perecível, né, que nos abafa, que nos tira a nossa luz, é muito fraco. E aí aconteceu tudo o que nós sabemos, né, já conhecemos, e está o mestre carregando a sua cruz na direção do Calvário, onde ele tropeça, quase sem forças, né? Porque o peso da sua cruz, como eu disse lá no início, era muito grande.
e surge um desconhecido. E isso é muito importante para a nossa análise também de hoje. Porque às vezes nós estamos procurando amigos, nós temos pessoas que estão na caminhada conosco, mas por circunstâncias diversas, essas pessoas não estarão em momentos cruciais das nossas vidas. Não estarão. Às vezes estão viajando, não sabem que nós estamos enfrentando problemas. E ele estava nesse momento sozinho. Mas surge o Cirineu, um desconhecido, que carrega durante um certo tempo a cruz para o Mestre. E para finalizar, ele já pregado, tentando encontrar Deus nas suas preces finais, e a gente deve se recordar que Deus não aparece para ele. E isso, para mim, é uma grande mensagem. Porque às vezes a gente vai escutar, não, faz uma prece que vai melhorar. Na hora. Quantas vezes nós estamos com tanta dor, tantas dúvidas, tão perdidos, que vamos fazer uma prece, mas não vamos conseguir nos conectar. Não vamos. Faz parte. A gente vai começar na Ave Maria, vai terminar no Pai Nosso. A gente vai embolar tudo. A nossa mente está desconectada. E eu não estou dizendo que era Jesus que estava desconectado. Eu estou dizendo o simbolismo que essa passagem me desperta. Que algumas vezes nós vamos buscar Deus, Jesus, os nossos mentores, e não vamos conseguir nos conectar. Mas essa passagem também nos apresenta algo que, de alguma forma, é complementar a esse vazio que pode surgir nas nossas buscas metafísicas. Porque quando Jesus, e ele diz, Pai, por que me abandonaste? E quando Jesus, ele olha para baixo, porque ele estava buscando Deus no céu, né? Ali ele encontra também a sua família, Maria, Madalena, João. E de alguma forma, é uma maneira da gente enxergar também essa oração coletiva. Não estou ainda, nesse momento, capacitado de entrar em sintonia com o mais alto. Mas olha aqui, ó. Existem várias pessoas que estão comigo. E ali estavam elas. Então, a partir disso, dessa introdução sobre a oração coletiva, nós vamos falar um pouquinho, vamos ler e conversar um pouquinho sobre o capítulo 3º do livro Nosso Lar. A oração coletiva. Lembrando que no capítulo anterior, André Luiz estava completamente perdido no umbral, se sentindo abandonado, até o momento onde ele faz uma oração sincera, cheio de arrependimento, que nós citamos semana passada, o filho pródigo, voltando para casa cheio de arrependimento, e o pai o esperando. Então, André Luiz fora resgatado e vamos começar a partir daí. Embora transportado à maneira de ferido comum, lobriguei e enxerguei o quadro confortante que se desdobrava à minha vista.
Clarencio, aquele velhinho que o resgatara, que se apoiava num cajado de substância luminosa, quase um Gandalf, né? Lembra do Senhor dos Anéis? Devia estar lá com os seus poderes, né? Deteve-se à frente de grande porta encravada em altos muros. Isso, quem assistiu o filme Nosso Lar tem uma imagem bem pronta na cabeça, né? Aquele muro enorme, com portão, cobertos de trepadeiras floridas e graciosas, tateando um ponto na muralha, provavelmente com uma tecnologia que não conhecemos, né? Fez-se longa abertura através da qual penetramos silenciosos. Branda claridade inundava ali todas as coisas. Ao longe, gracioso foco de luz dava a ideia de um pôr do sol em tardes primaveris. E todos nós sabemos o que é um pôr do sol, né? Quando estamos inspirados, olhando aquele sol magnífico, quase se perdendo dentro do mar, por exemplo, se estivermos numa praia, nada é mais bonito do que um pôr do sol. À medida que avançávamos, consegui identificar preciosas construções situadas em extensos jardins. E eu fico imaginando o que passa na cabeça de um cético em chegar numa cidade no plano espiritual e ver uma estrutura muito mais bonita, mas ao mesmo tempo parecida com a estrutura da Terra. Ao sinal de Clarencio, os condutores depuseram devagarinho a maca improvisada. A meus olhos surgiu então a porta acolhedora de alvo edifício, a feição de grande hospital terreno. 2 jovens envergando túnicas de nível linho acorreram pressurosos ao chamado do meu benfeitor. E quando me acomodavam num leito de emergência para me conduzirem cuidadosamente ao interior, ouvi o generoso ancião recomendar carinhoso: guardem nosso tutelado no pavilhão da direita. Esperem agora por mim. Amanhã cedo voltarei a vê-lo. E nesse momento é interessante, né? A gente perceber que existe uma semelhança enorme entre, eu vou usar conceitos platônicos, entre o mundo das ideias, né, que seria essa realidade do plano espiritual. E eu não vou usar o termo perfeito, porque o nosso lar ainda está longe da perfeição, mas com certeza existirão lugares no plano espiritual onde as ideias, né, tudo que nós experimentamos aqui, os objetos, tem a sua origem perfeita, o seu modelo perfeito, ideal, e aqui na Terra nós somos uma pálida lembrança, ainda muito, muito distante da origem. Eu fico sempre imaginando quadros belíssimos que existem no plano espiritual, de alguma forma, as réplicas que são pintadas aqui com muito menos beleza, as músicas que são compostas nessa espiritualidade maior e que nos são trazidas, por mais belas que ainda sejam aqui, tão distantes da origem. É o mundo das ideias, né, e o nosso mundo físico. Enderecei-lhe um olhar de gratidão, ao mesmo tempo em que era conduzido a confortável aposento de amplas proporções, ricamente mobiliado, onde me ofereceram um leito acolhedor. Envolvendo os 2 enfermeiros na vibração do meu reconhecimento, esforcei-me por lhes dirigir a palavra, conseguindo dizer por fim: amigos, por quem sois? Explicai-me em que novo mundo me encontro. De que estrela me vem agora essa luz confortadora e brilhante? E ele devia estar achando que estava em outra galáxia, né? Um deles afagou minha fronte, como se fora conhecido pessoal de longo tempo, e acentuou: estamos nas esferas espirituais vizinhas da Terra. E o Sol que nos ilumina neste momento é o mesmo que nos vivificava o corpo físico. A mesma estrela, o mesmo Sol que hoje aqui nos aquece, ilumina o nosso lar. Aqui, entretanto, nossa percepção visual é muito mais rica.
A estrela que o Senhor acendeu para os nossos trabalhos terrestres é mais preciosa e bela do que supomos quando no círculo carnal. Nosso Sol é a divina matriz da vida e a claridade que irradia provém do autor da criação. Isso é uma poesia, né? O autor da criação, né? O Criador, Deus, a irradiação dessa estrela provém dele. Então, com muito mais beleza, os nossos irmãos do plano espiritual conseguem perceber os raios desse querido astro. Meu ego, como que absorvido em onda de infinito respeito, coisa que provavelmente ele nunca fizera na vida terrena, ter esse respeito pela natureza, fixou a luz branda que invadia o quarto através das janelas e perdi-me no curso de profundas cogitações. Recordei então que nunca fixara o sol nos dias terrestres, meditando na imensurável bondade daquele que nolo concede para o caminho eterno da vida. Semelhava-me assim ao cego venturoso que abre os olhos para a natureza sublime, depois de longos séculos de escuridão. Mais poesia. Ele se percebe como um cego que nunca, em momento algum, teve o respeito devido à obra da criação. A essa altura, serviram-me caldo reconfortante. Aquela brincadeira do filme da sopa, né? Do caldo. Mas, e eu fico imaginando que tempero maravilhoso. E aí não estou falando de sazon, não estou falando de sal. Eu estou falando de fluidos de amor. Devem conter essas experiências gastronômicas e revigorar, né, o ânimo, né, a saúde das pessoas. Seguido de água muito fresca, que me pareceu portadora de fluidos divinos. Aquela reduzida porção de líquido reanimava-me inesperadamente. Não saberia dizer que espécie de sopa era aquela. Se alimentação sedativa, se remédio salutar. Novas energias amparavam-me a alma. Profundas comoções vibravam-me no espírito. Minha maior emoção, todavia, reservava-se para instantes depois. Então, toda essa poesia que a gente leu aqui, para ele, estava só iniciando. Porque nesse momento, sim, grandes emoções iriam aparecer. Mal não saíra da consoladora surpresa, divina melodia penetrou o quarto adentro, parecendo suave colmeia de sons a caminho das esferas superiores. Aquelas notas de maravilhosa harmonia atravessavam-me o coração. Ante meu olhar indagador, o enfermeiro que permanecia ao lado esclareceu bondoso. É chegado o crepúsculo em nosso lar, em todos os núcleos desta colônia de trabalho, consagrada ao Cristo, a ligação direta com as preces da governadoria. E aí eu fico sempre imaginando e sempre me perguntando que maravilhas em relação às nossas percepções sensoriais nos esperam. Porque se pararmos para pensar, nós somos muito limitados. Nós temos apenas cinco sentidos básicos. E esses 5 ainda com limitações, vou repetir essa palavra, provenientes desse corpo material. Então, quando a gente fala que Jesus usou um corpo material e venceu esse corpo material, né? Que Jesus realmente ele cumpriu a sua missão perfeitamente, mas ele teve as suas dificuldades. Estamos falando de Jesus. E eu fico imaginando a gente que possuímos grandes limitações sensoriais do plano espiritual em relação à nossa natureza espiritual. Somos limitados demais. E ainda usamos, é como se estivéssemos dentro de uma lâmpada, de um gênio, sem poder sair. E aí vamos para um lugar, e vou repetir,
longe de ser um lugar muito espiritualizado, mas que já está nesse caminho de transição, quantas surpresas extremamente agradáveis vão se apresentar. Por isso que nós precisamos muito, muito buscar a paz de espírito, o perdão, o auto-perdão, esse movimento de desconexão com a natureza material, né? Não é abandonar, não, vou virar um Siddhartha Gautama, no início, né? Eu vou viver que nem um Buda. Não, mas é ter um equilíbrio entre as questões materiais e as questões espirituais para fazermos por merecer essas surpresas, né? Essas experiências que de alguma forma vão ajudar muito na nossa caminhada até um dia chegarmos à angelitude. Vamos voltar aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha para ver se tem algum comentário. Tudo direitinho aqui. E aí vamos continuar. Enquanto a música embalsamava o ambiente, despediu-se atencioso. Agora fique em paz. Voltarei logo após a oração. Empolgou-me a ansiedade súbita. Não poderia acompanhar-vos? Perguntei suplicante. Está ainda fraco, esclareceu o gentil. Todavia, caso sinta-se disposto, eu já ia pedir logo uma cadeira de roda. Me arranje uma cadeira de roda, porque eu não vou ficar aqui. Eu vou ter que dar o meu jeito de escapar. Aquela melodia renovava minhas energias profundas. Levantei-me vencendo dificuldades e agarrei-me ao braço fraternal que se me estendia. Seguindo vacilante, cheguei a enorme salão, onde a numerosa assembleia meditava em silêncio, profundamente recolhida. Da abóbada, cheia de claridade brilhante, pendiam delicadas e flóreas guirlandas que vinham do teto à base, formando radiosos símbolos de espiritualidade superior. Ninguém parecia dar conta da minha presença, ao passo que mal dissimulava eu a surpresa inexcedível. Todos os circunstantes atentos pareciam aguardar alguma coisa. Contendo a custo numerosas indagações que me enfervilhavam na mente, notei que ao fundo, em tela gigantesca, falando aí de um grande telão, hein? A televisão tinha acabado de ser, acho que, inventada aqui na Terra, e ele já estava citando, né, um grande telão. Desenhava-se prodigioso quadro de luz quase feérico, quase mágico. Obedecendo a processos adiantados de televisão, surgiu o cenário de templo maravilhoso. Então, uma tecnologia já bem à frente, hein? Eu lembro que uma vez, Chico comentou para um dos amigos dele que nosso lar estava de 50 a 100 anos à frente das tecnologias terrenas, tá? Sentado em lugar de destaque, um ancião coroado de luz fixava o alto, em atitude de prece, envergando alva túnica de radiações resplandecentes. Em plano inferior, 72 figuras pareciam acompanhá-lo em respeitoso silêncio. Altamente surpreendido, reparei Clarencio participando da assembleia, entre os que cercavam o velhinho refulgente. Estava lá Clarencio, né? Espírito de grande envergadura moral. Apertei o braço do enfermeiro amigo e, compreendendo ele que minhas perguntas não se fariam esperar, esclareceu em voz baixa que mais se assemelhava a leve sopro. Conserve-se tranquilo. Todas as residências e instituições de nosso lar estão orando com o governador, através da audição e visão à distância. Louvemos o coração invisível do céu. Então, vamos dar só uma pausa rapidinho aqui para falar sobre essa audição e visão à distância, né? Porque é interessante a gente ter esse conceito, porque quando estudamos o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, algumas informações nos chegam, como, por exemplo, a tal da dupla vista, que às vezes confundimos um pouco com mediunidade.
E é fácil de a gente confundir, porque é bem tênue a diferença de mediunidade com a tal da dupla vista. Mediunidade, de alguma forma, nós estamos sendo intermediários entre o mundo físico e os espíritos, tá? Eu sou intermediário dessas duas realidades. A dupla vista, eu não estou necessariamente tendo contato com os espíritos. Eu não estou sendo intermediário dessas duas realidades. Porque a dupla vista é como se eu estivesse aqui sentado com vocês e estivesse falando, olha, nesse momento eu estou vendo a casa de seu Pedro e Dona Nair, nosso centro espírita. O jardim está acontecendo isso, isso, isso. É como se eu me transportasse para lá na emancipação da minha alma e estivesse vendo o ambiente. Então, quando aqui no livro eles estão dizendo, eu vou voltar a ler aqui, através da audição e visão à distância, todos os espíritos que estão nos seus lares, lá em nosso lar, de alguma forma também estão emancipando um nível mais profundo, tá? De consciência para essa oração coletiva. Seria uma dupla vista, uma emancipação mais profunda. Ah, mas eles não estão encarnados? Sim. Estão com um corpo perispiritual e, de alguma maneira, eles conseguem, à distância, expandir a sua consciência e chegar no ambiente. Estou sendo claro? Eu acho que mais para frente, quando André Luiz citar um sonho que ele teve e ele consegue visitar a mãe dele, que está em esferas superiores, a gente vai conseguir entender melhor essa emancipação, tá? Porque ele deixa muito claro, ele foi dormir, ele sonha, e é como se o espírito dele se desprendesse desse corpo perispiritual que ele está usando, ainda muito denso, e fosse às esferas mais superiores. Depois a gente vai chegar lá e vai aprofundar um pouquinho mais isso. Mal terminar a explicação, as 72 figuras começaram a cantar harmonioso hino, repleto de indefinível beleza. A fisionomia de Clarencio, no círculo dos veneráveis companheiros, figurou-se-me tocada de mais intensa luz. O cântico celeste constituía-se de notas angelicais, de sublimado reconhecimento. Pairavam no recinto misteriosas vibrações de paz e de alegria, e quando as notas argentinas fizeram um delicioso staccato, staccato é um termo musical, tá? Desenhou-se ao longe, em plano elevado, um coração maravilhosamente azul. Vamos só voltar, vamos descer um pouquinho. Imagem simbólica formada pelas vibrações mentais dos habitantes da colônia. Nota do autor espiritual. Com estrias douradas. Cariciosa música em seguida. Como tem beleza de música aí, hein? Eu que gosto de música. Em seguida, respondia aos louvores, procedente talvez de esferas distantes. Foi aí que a abundante chuva de flores azuis se derramou sobre nós. Mas, se fixávamos os miosotes celestiais, não conseguíamos detê-los nas mãos. Quando fosse neve, você está vendo aquele floquinho caindo, quando você pega, bate na mão assim, ele pum, dá aquela desaparecida. As corolas minúsculas desfaziam-se de leve ao tocar-nos à fronte, experimentando eu, por minha vez, singular renovação de energias ao contato das pétalas fluídicas que me balsamizavam o coração. Esse capítulo é uma poesia só, né? E isso é interessante, porque muitas das vezes eu participei de reuniões mediúnicas e médiuns videntes, coisa que eu nunca consegui ver nada disso, citavam que caíam do céu essas emanações muito sutis da espiritualidade, né? De cores, com aromas diferentes. Isso é muito comum, pelo que eu já percebi, de acontecer quando o ambiente está elevado. Terminada a sublime oração,
regressei ao aposento de enfermo, amparado pelo amigo que me atendia de perto. Entretanto, não era mais o doente grave de horas antes. A oração coletiva, como é que já deu uma revigorada nele, junto da sopinha, do caldo, hein? A primeira prece coletiva em nosso lar operar em mim completa transformação. Conforto inesperado envolvia minha alma. Pela primeira vez, depois de anos consecutivos de sofrimento, o pobre coração, saudoso e atormentado, à maneira de cálice muito vazio, enchera-se de novo das gotas generosas do licor da esperança. Que bonito, hein? Que capítulo bonito. E semana que vem vamos falar sobre uma análise da sua saúde espiritual e entender o porquê de 8 anos no umbral. Porque nesse capítulo, eu achei que seria no capítulo anterior, o capítulo de hoje, né? Mas não. É nesse capítulo que vamos compreender um pouquinho das dificuldades que André Luiz enfrentou em sua vida. E aí, gostaram do capítulo? Eu gostei muito. E com certeza, quando eu li pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez, eu não dei a atenção devida à poesia que é esse capítulo. Né? Essa conexão, essa primeira verdadeira conexão consciente de André Luiz com a espiritualidade maior. Muito bonito. E espero que possamos cada vez mais mergulhar nessa tentativa de espiritualização. E eu digo tentativa porque vamos bater com a cabeça várias vezes, vamos tentar, hoje a gente consegue, amanhã a gente está perdido, e faz parte do jogo, pessoal. Faz parte do jogo. Somos ainda espíritos muito complicados. Mas, cada vez tentando um pouquinho, cada vez insistindo um pouquinho, chegará o momento onde ninguém é de ferro, nem o nosso coração é de ferro, e, de alguma forma, a semente que todo dia cai do alto vai germinar no nosso querido órgão que nos dá a vida. Vamos fazer a nossa prece? Já vi aí Albertinho falando sobre a nossa água, já vou colocar aqui. Porque teremos fluidificação em conjunto, já que faremos hoje a nossa prece em conjunto. E toda prece em conjunto tem mais força, tem mais harmonia. Vamos lá, pessoal. Agradecer, em primeiro lugar, a oportunidade que nós temos de participar desta família, que é a família de seu Pedro e Dona Nair. Quando todos nós fomos adotados por esse amor tão verdadeiro, foi um presente que recebemos do céu. Obrigado, Mestre amado, por esses momentos de conexão contigo. Obrigado por nos sentirmos integrantes desta sua família, muitas das vezes ainda como aquele filho pródigo que abandona o lar, gasta tudo, se perde, mas muitas vezes também como o mesmo filho pródigo que enxerga a necessidade do retorno à tua casa, buscando o arrependimento sincero e o teu perdão.
Que a tua paz não somente enche os nossos corações, mas principalmente daqueles que ainda não te conhecem, aqueles que te negam e que perseguem o teu caminho, a tua história, o teu valor. São esses que mais necessitam de ti. E se hoje, Senhor, aqui estamos, orando em seu nome, ontem, nos vimos perdidos nas mesmas condições. E alguém rezou por nós. E é por isso, Mestre, que de maneira muito humilde, oferecemos hoje aqui o que tivermos de melhor, para que mais ovelhas possam ser resgatadas por ti, porque conhecemos a tua história e a tua vontade de acolher todos os seus filhos que estão perdidos. Obrigado, Senhor. Graças a Deus. Boa noite, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da nossa live. E que... Boa, Bertinho, ele está sempre com a gente. Ele e seu gentio estão sempre conosco. E que, de alguma forma, possamos modificar as nossas vidas verdadeiramente. Não somente da boca para fora, né? Que às vezes a gente está aqui, a gente está falando, mas as nossas vidas, ao desligar das luzes, dos holofotes, volta a ser a mesma, né? E não, que possamos realmente trabalhar o nosso espírito e fazer com que novos homens surjam, novos capítulos sejam escritos nas histórias das nossas vidas. Muito obrigado a todos. Se Deus quiser, semana que vem estaremos juntos novamente com o 4º capítulo. Boa noite. Fiquem com Deus. Fiquemos com Deus, porque eu também sou merecedor. Boa noite.